Então, muito boa noite a todos. Mais uma vez, essa situação de vocês na nossa casa, sendo todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a companhia do nosso amigo Thaís Veiga, né? Que vai nos falar sobre não temas. E para que a gente possa fazer um link com esse tema que ele vai falar, eu abri aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, onde tem a extensão das preces. E eu quero ler, então, uma prece ou um prefácio que fala de uma prece chamada Aflições. E o Kardec diz assim: podemos pedir a Deus favores terrenos, e Ele nos pode conceder, quando tenha um fim útil e sério. Mas, como a utilidade das coisas sempre julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se subscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal que desejamos. Deus, que vê muito melhor que nós, e que só o nosso bem quer, pode recusar o que pensamos. Como um pai nega a um filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos por isso entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova, ou como instrução. E que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que houvermos suportado. Capítulo 27. Então, para nós iniciarmos com a prece, quero dar a oportunidade do Gabriel fazer aqui o Pai Nosso. Fazer com a máscara, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. Não deixeis que a tentação, mas livrai de todo o mal. Assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, está aberto sempre e aberto. Então, convido o nosso amigo Thaís a fazer sua exposição. Boa noite a todos. É uma alegria imensa retornar na minha terra natal, né, Itaiópolis, e rever pessoas, amigos, irmãos da doutrina espírita. Nós, independente do sexo, da idade, da condição econômica, social, cultural, todos nós somos espíritos e estamos temporariamente encarnados. Esse período que vai do berço ao túmulo é mais um período que se soma a muitos já vividos. E em cada encarnação, nós vamos desenvolvendo virtudes e superando vícios, a fim de que possamos atingir o propósito, que é a perfeição. Em alguns milhões de milênios, com certeza seremos todos espíritos de luz, irradiando para todos os pontos do universo a nossa luz. E essa conquista é individual, intransferível. E à medida que nós vamos tomando consciência das potencialidades que Deus nos dotou, vamos então canalizando nossa energia
para a realização do melhor, entendendo que o bem faz bem, em qualquer lugar e situação. Vamos pensando mais como espíritos do que como seres humanos, porque é difícil pensar como espírito num corpo físico de matéria. Muitos de nós ainda dizemos o meu espírito. Na verdade, não é o meu espírito, porque eu sou o espírito. Então, devo dizer o meu corpo, o meu perispírito, que é o envoltório semimaterial que nos liga à matéria. E ao desligarmos dela, levaremos conosco no perispírito, essa roupagem espiritual, todas as aquisições quando encarnados. Este extraordinário livro dos Espíritos é a base de toda a construção filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. O Espiritismo é composto desses três aspectos. A filosofia, que é o questionamento. Tanto é que Allan Kardec, nesse livro, colocou 1019 questões, e mais algumas complementares nas letras A e B. Então, nos leva ao entendimento da revelação espírita, que Jesus disse com muita clareza: eu vou, mas enviarei um outro Consolador, e que ficará eternamente convosco. Então, o Espiritismo vem desenvolver em espírito e verdade a parábola, porque naquele contexto em que Jesus trouxe a mensagem de amor e de luz, o nível intelectual não era tão desenvolvido como hoje. Então ele usava, para passar sua mensagem, usava de parábolas. Aos homens do campo, falava de uma parábola relacionada com a atividade do campo. Aos homens do mar, outra parábola. E assim, as pessoas iam entendendo melhor a analogia da mensagem. Eu trouxe hoje, para a nossa reflexão, 5 dos princípios fundamentais do Espiritismo. Allan Kardec, quando na introdução, item 6, aponta 35 princípios. Mas como nós só temos até meia-noite, não podemos então abordar os 35. E trouxemos esses principais aspectos. O primeiro deles, sem o qual não tem como entender a lógica espírita, é a existência de Deus. Tanto é que a primeira questão desse livro é: que é Deus? Veja a importância da pergunta. Porque se Allan Kardec perguntasse quem é Deus, estaria personificando, humanizando. E a resposta dos Espíritos foi muito clara, muito objetiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é uma resposta que nos leva a muitas reflexões. Se olharmos uma semente aparentemente sem vida, de um milho, de um feijão, e colocarmos ela na terra, no solo, recebendo a umidade, o calor, ela vai germinar, vai nascer. E daquele pequeno aspecto verdejante, vai receber a fotossíntese, que são os minerais, o sol, a energia, e logo mais lá estará um pé de milho, um pé de feijão, produzindo centenas de grãos. Então, esse mecanismo que nós não conseguimos explicar adequadamente é a manifestação da energia divina nesse processo que também podemos trazer para a nossa encarnação. Quando a minha filha trouxe-me
o resultado do exame da gravidez, parecia um grãozinho de arroz, branquinho. Então, quando André Luiz fala da reencarnação, explicando-nos o instituto da reencarnação, a presença de Deus se faz ali notar. Porque uma equipe de engenheiros siderais se reúne para estudar o mapa genético que vai ser necessário para o corpo em formação. Então, a carga magnética estudada lá no Instituto da Reencarnação vai imantar-se ao espermatozoide, que vai dirigir-se, entre outros milhões, em direção ao óvulo. E uma vez fecundado, vem os cromossomos, os pares de cromossomos. Tem um livro do Ricardo Bernardi, um estudioso médico, que fala sobre o processo da reencarnação. É divino, porque através desse processo energético, nós vamos ter, 9 meses depois, nos braços, um corpo ainda frágil, que exige cuidados, mas perfeito, com os sistemas digestivo, respiratório, circulatório, sistema imunológico, funcionando em harmonia. Então, a existência de Deus, nós conseguimos ver nas manifestações ao nosso lado, na natureza, no corpo físico, que vai funcionar até o último instante da nossa encarnação de forma harmônica. Então, Deus tem alguns atributos que Allan Kardec desenvolve na questão número 2 do Livro dos Espíritos. O primeiro deles, que ele é eterno, ou seja, não teve início e não terá fim. Nós não somos eternos. Nós, como espíritos, somos imortais. O que tivemos o início, fomos criados por Deus. E jamais morremos. Passamos pelo corpo físico, retornamos ao plano espiritual, ficamos na erraticidade algum tempo e reencarnamos novamente. Aqui na Terra, vamos reencarnar tantas vezes quantas sejam necessárias ao nosso aprimoramento moral. Quando nós vivenciarmos o amor que Jesus nos ensinou, poderemos habitar daí planetas melhores. Então, é de cada um o tempo na contabilidade divina. Nós podemos adiar para outra encarnação ou realizar agora. É uma questão de discernimento do uso do livre-arbítrio. Quando Allan Kardec diz que, lá no livro A Gênese, capítulo 14, que nós, com o pensamento, atuamos sobre os fluidos, modificando as propriedades, dá-nos uma dimensão do que somos capazes de realizar. Pensar é o ato do Espírito. Então, Deus, como eterno, dá-nos a oportunidade, diante da criação divina, de crescermos. E Deus é imutável, porque se ele tivesse sujeito a mudanças, não haveria estabilidade nas leis que regem o universo. Mas tudo obedece a uma ordem divina, no equilíbrio dos planetas, dos nossos sistemas, e assim tudo se mantém inalterável. Deus é único, porque se vários deuses existissem, não haveria esse equilíbrio. Então, não haveria unidade de vistas. Então, assim, há uma unidade inquebrantável. Deus é todo-poderoso, ou seja, dotado de todo poder. Então, quando a gente se submete às leis divinas, nós estamos sob a proteção desse amor incomensurável
da divindade. E o outro atributo analisado no Livro dos Espíritos é que Deus é soberanamente justo e bom. Então, tudo que ocorre em nossa vida há uma causa. E a gente, aos poucos, vai entendendo que tudo serve a um fim maior. Então, quando a gente compreende isso, não se revolta. O que ocorre conosco pode ter causa nessa existência ou em existências passadas. Mas nós vamos aprendendo a ressignificar, a olhar o fato, o acontecimento e perguntar, não por que isso ocorre comigo, mas sim para que Deus coloca essa situação em meu caminho. Para quê? Então a gente vai ressignificando, vai entendendo e a revolta vai diminuindo. Com isso nós vamos nos elevando para poder atuar sobre o fluido de forma consciente, com o pensamento mais amplo, mais dilatado. O segundo aspecto, o segundo princípio fundamental é a imortalidade da alma. Então, quando nós deixamos o corpo físico, nós voltamos a um estado real nosso de espíritos. Voltamos ao plano espiritual. E muitos relatos, lá no livro Céu e Inferno, quando Allan Kardec dialoga com os espíritos, espíritos felizes, espíritos suicidas, eles vão relatando as consequências no plano espiritual. E isso nos dá uma ideia de como devemos nos conduzir para nos prepararmos para, quando chegarmos ao plano espiritual, termos menos sofrimentos. Porque o sofrimento do espírito decorre das imperfeições. Então, quanto menos imperfeições, menos sofrimento. E quando André Luiz, esse extraordinário espírito, não é esse que está sentado ali no canto, é o autor do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, O Brejo da Vida Eterna, são 16 livros, né? Relata-nos a questão do umbral, do céu e do inferno, clareia-nos o entendimento de que o céu, o umbral, o inferno são estados de consciência. À medida que eu vou eliminando do meu sentir, do meu pensar, o mal, e vou pensando no bem, fazendo o bem, eu mudo a psicosfera da minha realidade. E ao desencarnar, eu não estarei vinculado a esse estado do umbral, que é a condensação energética daqueles que lá habitam. Tanto é que, no livro Missionários da Luz, ele relata as incursões feitas no umbral para resgatar, essa é a palavra, resgatar aqueles espíritos que já estão num nível mental pronto para de lá sair. E ele, na caminhada, questiona o espírito de luz que coordena a atividade. Havia um implorando o socorro. E ele diz, mas não vamos levá-lo conosco? Aí o espírito responde a ele, André, observe, ele fala com os lábios, mas ele não sente ainda o coração. E aí nós lembramos daquela passagem que Mateus registrou, em que Jesus diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim todo aquele que fizer a vontade de meu Pai. Então nós precisamos desenvolver o sentir, o sentimento. E quanto mais nós desenvolvermos essa luz interior, mais créditos teremos. Porque disse Jesus, a cada um Deus dará segundo suas obras. Sendo Deus justo e bom, é natural
que cada um de seus filhos, amados, cada um de nós, vai recebendo à medida que vai produzindo. Então, essa visão espírita que nós encontramos nos últimos 5 livros da Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, que é a série psicológica, e no livro O Despertar do Espírito, ela vai abordar os 3 níveis de consciência, né? A consciência presente, a consciência passada e a consciência futura. Então, à medida que nós vamos desvencilhando-nos do porão, ou seja, das mazelas que ainda maculam a nossa alma, nós vamos conseguindo subir mentalmente para entender essa mensagem do Cristo, que não veio para os homens, e sim para os espíritos encarnados. Então, a doutrina espírita não se limita a dizer que a vida continua. Há muitas religiões, muitas filosofias que também falam da imortalidade da alma. Entretanto, umas dizem que se for bom, vai para o céu. Se for mal, vai para o inferno. E se for mais ou menos, fica no limbo, né? A doutrina espírita desenvolve para nós, clareando-nos o entendimento de que o céu, como um local circunscrito e determinado, não existe. Assim como também o inferno não existe. Mas existe um estado de consciência a ser trabalhado para libertar-se da aflição e conquistar a luz. Outra questão muito importante, e é um princípio básico, é a pluralidade das existências. Então, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec perguntou qual o limite das encarnações e o objetivo da encarnação. Então, vem-nos os veneráveis espíritos dizer-nos que a encarnação tem o propósito de oportunizar o resgate e o crescimento. Por que resgate? Porque ao longo dos milênios, nós não fomos muito felizes no uso do livre-arbítrio. E cometemos atos que muitas vezes foram impensados, mas que geraram consequências. Por exemplo, a família é um agrupamento de espíritos vinculados entre si por laços comuns. Então, a comunidade espírita do Seara do Evangelho tem um vínculo espiritual dessas encarnações pretéritas. E é nesse compartilhamento de tempo na família, no centro espírita, na sociedade, que nós vamos, então, resgatando essas ações impensadas. Então, muitas vezes, o filho rebelde, a esposa amável, o marido difícil, né? É aquele espírito que nós nos vinculamos. E no planejamento reencarnatório, nós imploramos para que tivéssemos a oportunidade de reviver, resgatar. Então, as famílias, esse agrupamento é pensado, não é a senhora do acaso. A cegonha não passou por cima da casa e largou lá o bebê. Não, é todo um projeto. E através das várias existências, nós vamos então construindo o nosso acervo melhor, iluminado, que vai fazer toda a diferença em nossa caminhada evolutiva. Outro aspecto importante do princípio fundamental é a pluralidade dos mundos habitados. Então, o nosso planeta, que tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, na época de Jesus, tinha mais ou menos, pelos estudos aí, arqueológicos feitos, em torno de 10 milhões de habitantes no mundo. Em 1800,
nós chegamos a 1 bilhão de pessoas encarnadas. 1800, aí atrás, né? 220 anos. Nesse ano, nós atingimos a marca de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas nos diferentes países. E no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, nós vamos encontrar lá uma revelação de Emmanuel, que a população vinculada ao orbe terrestre, sob o comando de Jesus, que é o governador espiritual da Terra, que nós somos 30 bilhões de espíritos. Então, se temos 7 bilhões e meio encarnados, tem mais ou menos 22 bilhões aguardando na fila para reencarnar. E as perspectivas dizem que no ano 2100 nós chegaremos a 15 bilhões de espíritos encarnados. O Brasil com 213 milhões, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, meus irmãos, a pluralidade dos mundos é trazida para nós no livro A Gênese, quando Allan Kardec vai desenvolver lá sobre a Via Láctea, sobre as nebulosas. Nosso sistema solar tem apenas 8 planetas, né? Mas ele fala em milhões de sóis na nossa Via Láctea. Vamos supor 30 milhões de sóis vezes 8, nós teríamos 240 milhões de planetas só na nossa Via Láctea, que não é das maiores. Então, os planetas são bilhões e Deus continua a criar. Esses dias eu recebi uma imagem do telescópio Hubble, onde ele conseguiu identificar, pasmem, a 100 mil anos-luz da Terra, um berçário de estrelas. Um berçário não tem neném, está nascendo. Então, estão nascendo estrelas. E muitas das que nós vemos, a luz chegando a nós, talvez não exista mais. Pela distância incomensurável do universo. Então, os mundos habitados atendem ao nível evolutivo dos espíritos. Nós vamos encontrar na classificação do livro dos espíritos mundos primitivos. O nosso planeta já foi um mundo primitivo. O segundo nível, mundo de provas e expiações, estamos atravessando esse período. Vamos adentrar no outro nível, que é o mundo de regeneração. Então, no primitivo, a vida é toda rudimentar. Provas e expiações, apesar da matéria ainda sobrepor-se ao espírito, já aparece o desenvolvimento intelectual, moral, e que vai melhorando a condição da sociedade. No mundo da regeneração, o bem prevalecerá. Então, nós estamos caminhando para um planeta de um nível bem melhor. Quando reencarnarmos, vamos encontrar o que deixamos plantado. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo que nós fizermos, vamos nos encontrar com as consequências nesta e nas próximas encarnações. Depois do mundo da regeneração, falam-nos os espíritos que teremos os mundos ditosos, onde sim não haverá mais nenhum resquício do mal. E depois, no quinto nível, os mundos celestes e divinos. Então, à medida que nós vamos melhorando, vamos tendo acesso a esses mundos melhores. E a Terra se tornará um mundo celeste e divino ao longo dos milênios. Quando no livro A Gênese, no capítulo 20, Allan Kardec traz para nós um relato da geração nova. É um convite para nós nos aliar
a seara de Jesus e implantar, a partir de nós, o amor. Tornando, então, à nossa volta, família, sociedade e mundo. E o quinto item é a comunicabilidade dos espíritos. Vejam que em 1948 iniciou-se o fenômeno das meninas que ouviam pancadas na parede, as irmãs Fox. Então, não havia ninguém físico encarnado dando as pancadas, e elas ouviam as pancadas. E a partir do estudo, da análise, dos exercícios, eles começaram a ter contato com essas pancadas. Então o espírito queria comunicar-se com o encarnado. Olha a dificuldade para isso. E eles criaram um código. Uma pancada significava sim e duas pancadas não. E através disso eles faziam perguntas e iam anotando se era sim ou se era não. E depois de muito tempo, eles conseguiram identificar que quem batia na parede era um caixeiro viajante que fora assassinado na época e o seu corpo foi enterrado ali. E eles então escavaram e confirmaram que realmente ali estava o corpo já totalmente decomposto daquele que era o caixeiro viajante. Depois vieram os fenômenos das mesas girantes. Divertia a sociedade parisiense. Se reuniam os intelectuais, colocavam aqui uma mesa, botavam a mão sobre ela e a mesa se movimentava, levitava. E como que foi o método que eles encontraram? Mesma coisa das irmãs Fox. Perguntas, se for sim, uma pancada, se for duas, não. E essa mesa, então, batia com uma das extremidades ao sol, uma cadeira. E esse fenômeno, então, foi tomando assim a mídia na época, né? Foi sendo divulgado como um fenômeno extraordinário, fora das leis físicas. E chegou ao conhecimento de um grande estudioso, um professor, um pesquisador, chamado Léon Denisard Rivail. Quando trouxeram para ele essa informação, ele disse: eu não acredito. Deve ser uma história para me causar sono. Ele era muito metódico. Mas depois de muita insistência, um amigo dele convidou para ir a uma residência de uma senhora muito conceituada na época, para ver o movimento, mesmo que ele não acreditasse. Como o filme mostra, ele foi. E a primeira providência foi passar por debaixo da mesa e ver se não tinha um mecanismo ali, hidráulico, se não tinha uma corda, um nylon, que pudesse provocar aquele movimento. E não encontrou nada. E aí ele dedicou-se a estudar o fenômeno, a fazer experiências, a fazer observações, e soube que em várias outras partes da Europa, Estados Unidos, o fenômeno acontecia semelhante. E aí as pessoas foram escrevendo para ele, mandando cadernos. Veio 52 cadernos de observações. E ele compilou e publicou, então, o Livro dos Espíritos, com 502 perguntas. Na segunda edição, ele reformulou, acrescentando, revisando, para 2019, que são até hoje. Então, meus irmãos, a comunicabilidade dos espíritos ficou evidenciada, ficou comprovada. Tanto que, aqui no Brasil, o médium Francisco Cândido Xavier, já a partir dos 4, 5 anos, começou a ter visões.
via os Espíritos, ouvia os Espíritos. Mas como? O padre, inclusive, recomendou internamento na época, porque não entendia aquilo. Quando a mãe faleceu e apresentou-se para ele, aí sim ele teve a certeza absoluta. E quando ele meditava ao lado do lago, e aparece Emmanuel, convidando-o para psicografar livros, ele perguntou, mas quantos livros? Emmanuel disse 30 livros. Ele se assustou, porque escrever 30 livros, considerando o seu trabalho como assistente gráfico, depois funcionário, mas aceitou o desafio. Quando chegou no 30º livro, ele comemorou, missão cumprida. Mas Emmanuel, no primeiro contato, quando Chico perguntou, mas o que eu preciso fazer para escrever 30 livros? Emmanuel falou, são 3 coisas necessárias. Quais são? Disciplina, disciplina e disciplina. Então foram as palavras que ecoaram na alma do Chico. E ele então manteve a disciplina e escreveu os 30. Depois, Emmanuel propôs mais 30. E assim Chico foi escrevendo, chegando à marca de 420 obras. Um legado não para nós somente brasileiros, mas um legado para o mundo. A Federação Espírita Brasileira já traduziu para 12 línguas diferentes. Nosso lar, então, é um campeão de vendas, porque as pessoas encontraram respostas nos livros do Chico e nos livros básicos, que são 5 principais: o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E nesse livro, Céu e Inferno, nós vamos encontrar lá na parte 2ª o Código Penal da Vida Futura. O primeiro, são 33 artigos. Eu vou só mencionar aqui os 3 primeiros. Depois, quem chegar em casa, pega o livro lá e pode ver os demais, que é muito importante. O que é um Código Penal? É onde se insere as consequências, as penalidades pelos atos que contrariam a norma. Então, nós temos aqui no Brasil o Código Penal brasileiro, que regula as relações entre nós. E se infringirmos estas normas, nós somos punidos. E no aspecto espiritual, não é diferente. Então, lá no livro do Céu e Inferno, capítulo 2, diz no artigo 1º desse Código Penal da Vida Futura: o espírito sofre, no plano espiritual, as consequências das imperfeições que não corrigiu quando encarnado. Então, a nossa impaciência, por exemplo, a nossa falta de caridade vai gerar consequências. Artigo 2º. O espírito desfruta, no plano espiritual, as bem-aventuranças de todas as ações benéficas que praticou durante a sua encarnação. Olha que fantástico. Então está entregue a nós a possibilidade de chegarmos no plano espiritual não de mãos vazias, mas com o coração cheio de amor, praticando a partir de hoje. E no 3º diz assim: a cada um o discernimento e o livre-arbítrio, para discernir uma coisa da outra. Isso me lembra da oração do alcoólatra, né? Que diz assim: ó Senhor, dai-me força para vencer minhas inclinações ao mal. Dai-me força, né? Dai-me coragem para fazer o que devo.
e dar-me discernimento para separar uma coisa da outra. É simples, né? Nós precisamos de força, de coragem e de discernimento. Aí sim, nós poderemos entender que esses espíritos que nos trazem as mensagens, seja através dos livros, das reuniões mediúnicas, esses espíritos que nos comunicam, que muitas vezes, outras vezes diz assim, gostaria de dizer mais, mas falta o sentido, o parâmetro para entender. Então, há muita coisa que nós não recebemos ainda por falta de entendimento. Então, a comunicação não é um fato recente. Lembra que lá Moisés proibiu já o contato com os espíritos. Mas quando alguém veio dizer a ele que alguém estava se comunicando, ele disse, eles podem. Por quê? Ao longo da história humana, a mediunidade, essa faculdade inerente ao ser humano, que Allan Kardec vai desenvolver no Livro dos Médiuns, dizendo que todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos, mas que muitos utilizaram-se dessa faculdade em prejuízo de si mesmos, explorando-a, cobrando por aquilo que era feito pelos espíritos. Então, nós somos meros instrumentos de realização do bem. E quando malversamos esse recurso, nós sofremos as consequências. Como muitos médicos, que hoje estão presos, inclusive, por não saber usar adequadamente essa faculdade. Então, os Espíritos nos trazem muitas lições que nós podemos praticar em nosso dia a dia. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada, força é que eu seja igualmente em todos os outros. Então, sublimemos a mediunidade para que a comunicação seja cada vez melhor e possamos contribuir como médiuns no esclarecimento desses espíritos sofredores que muitas vezes passam séculos vinculados a ideias fixas, a ideias de maldade, e que nós podemos, nessa comunicação, nesse intercâmbio, ajudá-los e sermos ajudados. Então diz Jesus, não acrediteis em todos os espíritos, mas observai se são de Deus. Então, pela linguagem, pela forma com que se comunica, nós podemos ter uma ideia clara, objetiva, de quem são eles. São familiares, são amigos, são obsessores. O que é obsessão? É a ação persistente de um espírito mau sobre o outro. Pode acontecer a nível de encarnado para encarnado, a nível de desencarnado para encarnado. Nós podemos obsedar os espíritos. Pode ser uma obsessão entre eles, desencarnados. E mais grave ainda, pode ser uma auto-obsessão. Eu posso também me auto-obsediar quando começo a vibrar em ideias negativas, em ideias suicidas, em várias situações. Então, meus irmãos, que possamos, com o conhecimento espírita, viver melhor. Como diz Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que Jesus nos abençoe.